Os gráficos Renko constituem uma ferramenta altamente valiosa, trazendo notáveis vantagens para os traders que possuem paciência. Apesar de não desfrutarem da mesma popularidade ou reconhecimento que os gráficos de candles ou de barras convencionais, a negociação por meio de gráficos Renko pode surpreender em termos de lucratividade quando empregada adequadamente. No decorrer desse vídeo, abordarei de forma detalhada o conceito subjacente à negociação com gráficos Renko. Destacarei as diversas vantagens inerentes ao uso desse tipo de representação visual e também revelarei uma estratégia de negociação com Renko simplificada, destinada ao mercado de ações. Antes de prosseguirmos, caso você seja novo espectador nesse canal, recomendo agora que se inscreva, ative as notificações para ficar atualizado e não deixe de participar da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. O que é exatamente um gráfico Renko? Um gráfico Renko se apresenta visualmente, focando exclusivamente nos movimentos de preço, sem levar em consideração o tempo ou o volume. A criação desse tipo de gráfico é relativamente simples. É como construir uma série de blocos, ou, para ser mais preciso, os corpos da barra Renko. Cada um desses blocos se forma na coluna subsequente quando o preço ultrapassa os limites superiores ou inferiores do bloco anterior por uma quantidade pré-definida. No exemplo dado, vou usar um bloco com tamanho 100. Mas essa dimensão pode ser ajustada de acordo com as suas preferências de negociação, podendo variar até mesmo de 10 ou 20. A distinção fundamental entre os gráficos convencionais e os gráficos Renko é evidente. Enquanto os gráficos tradicionais, como os de candlestick ou barras, geram novas formações com base no decorrer do tempo, a singularidade dos gráficos Renko reside no fato de que um novo bloco é acrescentado somente quando o preço se move por uma quantidade específica de ticks em uma direção determinada. Você pode estar se questionando sobre as vantagens em relação a um gráfico de candlestick tradicional. Aqui estão as principais razões pelas quais a negociação com gráficos Renko se destaca. Primeiramente, os gráficos Renko demonstram uma eficácia notável ao auxiliar os traders na identificação dos níveis essenciais de suporte e resistência. Ao observar esse gráfico, é evidente como é simples marcar tais níveis, mas ainda mais interessante é perceber como o preço reage a eles. Ao adotar um gráfico específico para suporte e resistência, fica clara a sensibilidade do preço às variações. Em segundo lugar, os gráficos Renko proporcionam uma abordagem mais simplificada do mercado, permitindo a identificação das tendências de maneira mais nítida. Aqui acompanhamos a evolução do preço ao longo dos últimos meses. É notável quão facilmente as tendências podem ser identificadas. Desde fevereiro até março, podemos observar 2 meses de movimento de preço em queda, seguido por uma tendência de alta bem definida, caracterizada por máximas e mínimas crescentes. Outra vantagem significativa é a eliminação do ruído de mercado presente em gráficos de candlestick ou barras tradicionais, que frequentemente incluem rompimentos falsos repentinos ou volatilidade excessiva de preços. Além disso, os gráficos Renko são particularmente adequados para estratégias de scalpeamento e para negociações de curto prazo. Portanto, se o objetivo é operar a curto prazo, a utilização de um gráfico Renko é mais recomendada do que operar com intervalos de tempo de 1 minuto, por exemplo. Além disso, esses gráficos permitem que os traders aproveitem movimentos mais expressivos ao filtrar pequenas oscilações de preço. Uma das vantagens mais destacadas dos gráficos Renko reside na capacidade de determinar com maior precisão os níveis de stop loss e as metas de realização de lucros. Com os gráficos Renko, a colocação de ordens com base nos blocos anteriores é extremamente simples. Basta sincronizar a entrada e garantir a colocação correta das ordens. Além disso, ao longo dos anos, notei que a negociação com gráficos Renko minimiza a tendência de operações excessivas e ao mesmo tempo em que aumenta a paciência, qualidade que, no conjunto, resultam em um trader mais habilidoso e bem
bem-sucedido. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Agora, deixemos de lado as explicações teóricas e mergulhemos diretamente em uma estratégia simples usando gráficos Renko. Nessa abordagem, utilizo um tamanho de bloco Renko de 100 pontos. Uma nova barra Renko verde é formada somente quando o preço atual ultrapassa o topo da barra Renko anterior em 100 pontos. Além disso, o preço de fechamento de uma barra Renko verde coincide com o preço máximo dessa barra. Para as barras Renko vermelhas, o processo é similar. Uma nova barra vermelha é criada apenas quando o preço atual cai abaixo da parte inferior da barra Renko anterior em 100 pontos. Além disso, o preço de fechamento de uma barra Renko vermelha corresponde ao preço mínimo dessa barra. Além do tamanho de bloco Renko de 100 pontos, também opto por incluir uma média móvel de 10 períodos para identificar tendências, além do OBV. Os gráficos Renko se baseiam exclusivamente no movimento do preço, mas é importante não deixar de lado o volume. O OBV, ou On Balance Volume, é um indicador de momentum que relaciona o volume às mudanças de preço, revelando se o volume de mercado está entrando ou saindo de um ativo. Em outras palavras, o OBV fornece insights sobre a força dos movimentos de preço. O OBV sobe ou desce a cada dia, dependendo se o preço fecha mais alto ou mais baixo em comparação com o fechamento do período anterior. A suposição primordial é que os movimentos do OBV antecedem as mudanças de preço, pois o volume é um dos principais impulsionadores do mercado. O OBV foi concebido para antecipar momentos cruciais de movimentação no mercado. Por esse motivo, o OBV desempenha uma função essencial em nossa estratégia. Aqui estão os princípios essenciais da estratégia que adotaremos. Vamos utilizar blocos de Renko de 100 pontos para identificar os níveis chaves de suporte e resistência, identificar as tendências dominantes do mercado e estabelecer os nossos níveis de stop loss e realização de lucros. Faremos uso da média móvel simples de 10 períodos para avaliar a tendência de curto prazo e reforçaremos a nossa análise com o indicador de On Balance Volume para sondar se o volume de transações do mercado está entrando ou saindo do instrumento em questão. Aqui segue a configuração para um sinal de compra. Uma nova barra Renko verde materializa-se acima da média móvel simples de 10 períodos. Vamos executar operações somente na direção prescrita pela média móvel simples. Quando as barras Renko são negociadas acima da média móvel simples, iremos focar exclusivamente em entradas de compra. Aprimoramos o sinal com a inclusão do OBV. Buscamos por um novo pico no OBV, indicando o domínio dos compradores em relação aos vendedores e sugerindo um possível aumento no preço. Quando o OBV aumenta em sintonia com a trajetória de preço, a confirmação da tendência de alta se solidifica. A posição de stop loss será localizada 2 barras Renko abaixo do ponto de entrada. Teremos a opção de encerrar a posição manualmente se o preço cair abaixo da média móvel simples. A realização de lucros, ou alvo mínimo, deve ser equivalente a 3 barras Renko no futuro, visando compensar os custos de spread e comissões. Ao atingirmos esse objetivo de preço, podemos reposicionar o stop loss no ponto de break-even e permitir que a operação prossiga, ou aplicar um trailing stop para capturar uma parcela mais significativa do movimento. Neste exemplo, encontramos 4 oportunidades de compra válidas, todas elas resultando em retornos satisfatórios. Sempre vale a pena lembrar de verificar o volume do OBV para confirmar as entradas. E aqui está uma dica adicional para minimizar suas perdas. Preste uma atenção mais detalhada na inclinação da média móvel de 10 períodos para identificar sinais de maior qualidade. Busque ingressar no mercado quando a média móvel estiver apontando para cima. Em nosso caso, os primeiros 2 sinais surgiram quando a média móvel de 10 períodos estava horizontal. Então, um trader mais cauteloso teria optado por ignorar esses sinais e se concentrado nos últimos, onde a inclinação estava claramente ascendente. E agora apresento
a configuração para um sinal de venda. Quando uma nova barra Renko vermelha é formada abaixo da média móvel simples de 10 períodos, entramos em ação. Nossas operações serão conduzidas somente na direção prescrita pela média móvel simples. Isso significa que estaremos atentos às entradas de venda somente quando as barras Renko estiverem sendo transacionadas abaixo da média móvel de 10 períodos. Para refinarmos o sinal, empregamos o indicador OBV. Procuramos por uma nova mínima no OBV, o que sinaliza que os vendedores estão em posição de maior força que os compradores, indicando uma provável diminuição nos preços. Quando o OBV decresce, em consonância com o movimento de preço, temos a confirmação da tendência de baixa. A colocação do stop loss ocorre 2 barras Renko acima do ponto de entrada. Se o preço subir acima da média móvel simples, temos a opção de encerrar manualmente a posição. O take profit ou alvo mínimo, tal como no caso do sinal de compra, deve englobar 3 barras Renko no futuro. Uma vez que o preço alcance esse objetivo, podemos mover o stop loss para o break-even e permitir que a operação prossiga, ou optar por empregar um trailing stop para capturar uma parcela ampliada do movimento. Em nosso exemplo, detectamos 4 sinais. O primeiro deles resultou em uma operação com prejuízo, porém poderíamos ter evitado esse cenário ao examinarmos a estagnação da inclinação da média móvel simples. Nos 3 sinais subsequentes, alcançamos êxito, uma vez que o preço e o OBV se alinharam, refletindo em mínimas e máximas decrescentes. Para atingir melhores desempenhos, é crucial observar a inclinação da média móvel simples de 10 períodos e considerar uma entrada quando se percebe a correspondência entre a inclinação e a tendência do mercado. Além disso, é vital estar atento às flutuações recentes do mercado. Em momentos de tendências de alta de longo prazo, busque entradas em posições longas, compradas, enquanto em tendências de baixa de curto prazo, considere opções de vendas a descoberto, ou seja, operar vendido. Caso tenha encontrado valor e desfrutado desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e deixe seu like para expressar o seu apoio ao nosso projeto. E não deixe de participar da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Eu te vejo em um próximo vídeo. Até lá!